Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos. Bondoso e eterno Deus, Pai de infinita graça e poder. Estamos aqui porque acreditamos em um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo prescuta, em um Deus que responde o clamor dos aflitos, o clamor daqueles que te buscam em espírito e em verdade. Clamamos a Ti, rogamos a Ti, suplicamos a Ti pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias, pela Tua compaixão. Cura os enfermos, liberta o cativo, transforma, renova, restaura, restitui. Derrama do Teu bálsamo, derrama da Tua cura e da paz a este coração angustiado. Gera amor, gera perdão, reconciliação. Cria em nós, ó Deus, um espírito reto. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. Não nos lance para fora da Tua presença, nem retire de nós o Teu Espírito Santo. Mas ajuda-nos a vencermos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ajuda-nos a vencermos os desejos da carne, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Nos ensina a guardar a Tua palavra nos nossos corações e obedecermos para não pecarmos contra Ti e vivermos o Teu sobrenatural. Fala conosco através da palavra, derrama do bálsamo da cura e da misericórdia, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Quero trazer aos nossos corações uma palavra que eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, fazendo prodígios, milagres e maravilhas sobre as nossas vidas. Quero falar do Deus que responde oração, do Deus que responde clamor. Salmo de número 34, verso de número 15, verso de número 17, 18 e 19, diz assim. Salmo de número 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Meus amados irmãos, quero falar de um Deus que responde oração. Mas primeiramente eu quero meditar com os irmãos verso de número 16, Salmo de número 34. A face do Senhor, ou os olhos do Senhor, estão contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. E Pedro nos confirma isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Nós vamos já meditar nesta parte. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E olha só o verso de número 11 de 1 Pedro, capítulo 3. Aparte-se do mal e faça o bem.
busque a paz e siga. Versículo de número 10 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Eita glória! Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, viciosos, pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Então nós aprendemos que o rosto do Senhor é contra estas pessoas que andam praticando este mal. Além mais do que isso, anda na fornicação, na prostituição, no adultério. Anda na feitiçaria, na idolatria, nas inimizades, na inveja, nos homicídios, na bebedice, na glutonaria. Então os olhos do Senhor é contra essas coisas. Isso nos impede de ter um relacionamento saudável com Deus. O mal, o pecado nos impede de termos um relacionamento saudável com Deus. E olha mais, meus amados irmãos, para que os irmãos entendam e compreendam, Isaías 59. Nós vamos falar que Deus responde a oração. E nós vamos mostrar quais são as orações que Deus está respondendo. Salmo de número 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas olha o versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Depois leia todo o contexto, você vai ver capítulo maravilhoso de Isaías, capítulo de número 59. E olha só no Salmo de número 34, verso de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre, glória a Deus, os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Meus amados irmãos, olha só para a minha vida e a sua vida. O Senhor está voltado para o seu povo. O Senhor está voltado para os justos. Quem são os justos? São todos aqueles que confessaram o nome de Cristo, se arrependeram dos seus pecados e andam em novidade de vida. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Deus. E nós podemos ver isso. O salmista pode nos falar muito bem disso. Os Salmos de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo de número 120 diz assim, meus amados irmãos: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Eita, glória a Deus. Então, para a minha vida e a sua vida, o Senhor responde a oração, o Senhor responde o clamor.
dos justos. Verso de número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha só, meus amados irmãos, quem são aqueles que o Senhor está livrando? Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aí o verso 18 e 19 vai mais profundo ainda. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha só, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E olha mais, meus amados irmãos, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós podemos ver Deus salvando a Daniel. Daniel era um homem que era fiel a Deus, temente a Deus, andava nos caminhos do Senhor e orava 3 vezes ao dia. Eita glória! Os homens perversos, diabólicos, fizeram um projeto diabólico para destruir a Daniel, para matar Daniel. Só que Daniel tinha intimidade com Deus. O Senhor envia o seu anjo, fecha a boca dos leões e livra Daniel da morte. Nós podemos ver, meus amados irmãos, o Senhor livrando a Davi. Salmo de número 57 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Nós podemos ver, meus amados irmãos, Deus enviando a providência, o socorro para Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Olha só como Deus responde o clamor do justo. Paulo e Silas estavam na prisão. Atos dos Apóstolos 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas estavam presos em uma masmorra, seus pés colocados no tronco, mas eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Ei, nas tuas aflições, na tua angústia, ore, cante hinos a Deus, e o Senhor enviará o seu terremoto, quebrando o laço do inimigo, desfazendo as veredas tortuosas, enviando a provisão, curando, libertando, salvando, transformando, fazendo prodígio, milagres e maravilhas na vida de quem crê, louva e exalta e glorifica o seu santo e poderoso nome. Nós podemos ver, meus amados irmãos, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Pedro, meus amados irmãos, e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Atos dos Apóstolos 9, versículo 32. 33 em diante agora diz assim: e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia há 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e a esmola que fazia. E aconteceu que naquele dia que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Docas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Pedro se pôs de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Preste bem atenção que Pedro se colocou de joelho e orou. Quando nós vemos Atos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos para o templo, a hora da oração, a 9. Quando nós vemos Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eita Jesus, poderíamos ir mais longe. E havia em toda a alma temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Busque ter uma vida de oração. Busque uma vida de intimidade com Deus. Lembre-se. Faça o bem. Perdoe e ame. Obedeça os mandamentos de Deus. E Deus te abençoará profundamente em Cristo Jesus. Coloque seu pedido de oração. Enquanto os irmãos vão colocando seus pedidos de oração, alguém hoje que deseja se reconciliar, voltar para Cristo, aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Alguém entre nós que deseja fazer uma aliança com Deus? Eis a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, ou aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador, confessar os seus pecados, ser perdoado. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado quando nós nos arrependemos e deixamos. Porque aqueles que confessam e deixam, alcança ou alcançará a misericórdia. Glória a Deus. E vamos orar neste momento. Com sua cabeça onde você está. Coloque a mão no seu coração e oremos. Bondoso e eterno Deus, Pai de infinita graça e poder, cremos, adoramos, louvamos, bendizemos a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo vê, a um Deus que tudo prescuta, a um Deus que tudo sonda. Pai amado, nós cremos que Tu responde oração. Nós cremos que Tu, o Senhor, Pai amado, responde o clamor dos Teus filhos. Deus, tem muitas vidas angustiadas, depressivas, amarguradas, muitas vidas enfermas, muitas vidas com o casamento destruído, muitas vidas nas drogas, na bebida, no mundo do crime, na perdição.
Muitas vidas no adultério, na fornicação, na prostituição, no homossexualismo. Muitas vidas, Deus, estão na mentira, no eu, nos adultérios, nas prostituição da vida. Muitas vidas estão, ó Deus, nas feitiçarias, na idolatria. Muitas vidas estão, ó Deus, oh Senhor, no pecado. Mas nós estamos orando, crendo que o Senhor salvará a nossa família, salvará a nossa parentela, que o Senhor os libertará, os transformará, fará prodígios, milagres e maravilha. Senhor, vidas que estão enfermas nos hospitais, no leito de UTI, nas suas casas, o paralítico, o cego, o mudo, o surdo, que o Senhor cure vidas que estão hoje, Senhor, enfermo, o Senhor venha curando, no nome de Jesus. Restaura casamento, restitui, restaura, Senhor, santifica, purifica, liberta, transforma, abre porta de emprego, supre a necessidade, resolve as causas na justiça e entra com provisão do teu Espírito Santo. Abençoa, salva, liberta, cura, transforma, restaura, faz, meu Deus querido, um grande mover do teu Espírito sobre cada vida, cada lar e cada família, em Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Muda o cativeiro, salva o perdido, liberta o cativo e entra com providência em cada vida, em cada lar e em cada família, no nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias, no nome de Jesus. Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre de todos os males, que as bênçãos de Deus estejam para sempre sobre a tua vida, tua casa, tua família e o teu lar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te livre, que o Senhor te liberte, nos santifique, nos purifique, nos sustente, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, guarde livre de todos os males. Amém.